lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Ministério Pão Vivo. Mais um capítulo, mais um tempinho juntos, aprendendo sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 2. É neste capítulo que o apóstolo diz: eu tenho grande luta por vós, isto é, por aquela igreja ali de Colossos, também pelos de Laodiceia e por todos quantos não viram o meu rosto, para que conheçam o mistério de Cristo. É impressionante o zelo do apóstolo e também é impressionante porque nós estamos incluídos nesta luta do apóstolo. Este desejo profundo que ele tinha de que os cristãos, de que a igreja conhecesse o mistério de Deus Cristo. Então, ele vai comentando, e ao chegar no verso 9, ele declarou: porque nele habita corporalmente toda a divindade. É lógico que os pregadores, a maioria deles, não tem coragem de afirmar que, em realidade, o apóstolo estava dizendo, sabem, Jesus, o mistério de Deus, Jesus, este que nele estão escondidos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Sabem o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que Jesus é o próprio Deus. Que pena que a igreja demorou e ainda está demorando para descobrir este mistério. Jesus é o próprio Deus. É claro, é aquele Deus, conforme João 1,14, o Verbo se fez carne, isto é, a palavra, aquela palavra lá da criação, aquele Deus Espírito que tinha uma grande ansiedade, um grande desejo de se revelar ao homem, mas era como que impossível, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, 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 e o homem terrivelmente pecador. O homem havia se contaminado, pecando, ou caído no pecado de Adão. E agora comunicar, ter comunhão, o santo e o profano era quase impossível.
aliás, impossível. Mas como para Deus não existem impossíveis, Ele planejou na sua eternidade, não apenas na pré-história, mas muito antes da pré-história, nos tempos eternos, Ele planejou a encarnação. Não é aquela coisa que muitos pensam, que teve aquela assembleia de 3 presentes naquela assembleia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e foram discutir, afinal, qual de nós vai descer à terra para salvar o homem? Nada disso, nada de assembleia, nada de 3, apenas Deus, o Todo-Poderoso, lá antes dos tempos eternos, Ele planejou, sabe, eu vou tomar a forma humana e vou me identificar com o homem. Eu vou falar a língua dos homens. Eu vou sentir a canseira dos homens. Eu vou sentir a ansiedade, o sofrimento. Eu vou sentir todos os ataques infernais que o homem enfrenta. Assim aconteceu. Ele, Deus, tomou a forma humana. É isto que João 14 diz. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele, Paulo, em várias cartas, ele enfatiza a divindade de Jesus. O Romanos 9:5, ele declara que Jesus é Deus. Ele declara em 1 Coríntios 8:6 que há um só Deus. Esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele declara também em Colossenses 1:15, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o Deus que ninguém nunca pôde ver, nem Estevão, porque tem pessoas que interpretam de um modo errado, enganoso, e dizem que Estevão viu os 3, viu Deus ali ao lado, aliás, Jesus ao lado de Deus. Olha, aí é uma contradição, pois Deus havia dito para Moisés: homem nenhum pode me ver, que o dia que o homem me ver, ele morrerá. E agora, em Colossenses 1:15, ele, Paulo, repete, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele está comprovando que Deus não pode ser visto. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, isto é,
quando aquele povo do tempo que Jesus aqui esteve, quando aquele povo via Jesus, embora não tiveram fé, a dimensão de fé daquela gente era tão pequena que eles achavam que era um mero galileu, que era apenas um grande mestre, até chamaram ele de endemoninhado uma vez, quando ele disse para os judeus: Abraão viu o meu dia e pulou de alegria. Eles disseram: ele não tem 50 anos, ele está ficando louco, ele não tem 50 anos. E diz conhecer Abraão. Aí então ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Provou assim a sua eternidade. Sabe o que os judeus fizeram? Além de chamá-lo de endemoniado, pegaram em pedra para apedrejá-lo. E agora o apóstolo declara aos colossenses, ele declara para eles, declara para mim, para você, para nós. Nele habita toda a plenitude da divindade. Aleluia! Jesus, glórias, glórias ao teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és aquele que se identificou conosco, tu és aquele que é a imagem do Deus invisível. Aleluia! Porque hoje o Senhor está conosco, não só conosco, mas em nós. Ó plenitude bendita, tu és também a nossa plenitude. Em ti nós temos a plenitude. Por isso, o que nós temos para dizer é muito obrigado. A nossa gratidão. Amém e amém.